Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque a tabela da primeira rodada, né, já saiu, foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol no início da noite de ontem. A principal atração da primeira rodada será Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro, candidatos ao título, né? Campeão das últimas edições do Brasileirão, o Flamengo encara outro candidato ao título, o Palmeiras, que vem embalado pelo Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores, conquistada em 2020. No calendário de 2021, o Brasileirão estava previsto para começar no dia 29 de maio e terminar no dia 5 de dezembro, mas as datas e horários dos jogos válidos pela primeira rodada ainda não estão definidas, né? A primeira rodada tem Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Internacional Esporte, Bahia e Santos, Chapecoense, Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Fortaleza, Ceará e Grêmio, Atlético Paranaense e América Mineiro, e Cuiabá e Juventude. Esses os primeiros jogos e algumas novidades, algumas mudanças técnicas, né, por parte da CBF em algumas alterações no regulamento, né, vai fazer com que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro terá limite de técnicos por clube, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação, como é que vai funcionar esse novo regulamento aí da CBF. De acordo com o que a CBF informou, né, os clubes do Campeonato Brasileiro vão poder demitir apenas um treinador ao longo da competição deste ano, né? O limite de trocas no comando das equipes foi aprovado ontem pelo Conselho Técnico da Série A, após sugestão apresentada pela CBF em reunião com dirigentes, né? A nova regra determina que o clube começará o Brasileirão com um técnico inscrito. Se demitir esse treinador, poderá inscrever apenas mais um técnico. Caso ocorra uma segunda demissão, o substituto terá de ser um profissional que já trabalhe registrado na comissão técnica, né, ou nas categorias de base do clube há no mínimo 6 meses. Se o pedido de demissão partir do próprio treinador, não haverá limitação ao clube para contratar um novo técnico, né? Esse técnico que pedir demissão, ele que vai ter uma obrigação também, ele só poderá ser inscrito por mais uma equipe durante todo o Campeonato Brasileiro, ou seja, em caso de novo pedido de demissão, ele não poderá mais trabalhar na competição no ano, né? Mas se a demissão for feita pelo clube, o técnico não vai sofrer nenhum tipo de limitação para arrumar outro clube, né? É um avanço aí, porque acaba com essa história de demissões de técnicos aí, né, a todo momento, e com as desculpas, né, dos dirigentes das equipes aí. É uma mudança, vamos ver, né, que de repente pode aí melhorar o futebol. Falar de estaduais, em Volta Redonda, São Bento e Palmeiras ficaram no empate no Paulistão Sicredi por 1-1 na noite de ontem no estádio Raulino de Oliveira, em um jogo atrasado da terceira rodada. O time de Palestra Itália segue invicto, enquanto a equipe sorocabana ainda não venceu. Com o resultado, o Palmeiras ficou na liderança do Grupo C com 8 pontos, assim como o Red Bull Bragantino. O Ituano tem 7 e o Novo Horizontino 5. O São Bento é o lanterna do Grupo B com 2 pontos, né? São Paulo e Ferroviária somam até aqui 7 pontos, né? 7 pontos somados até aqui, de acordo com as informações aí da tabela de classificação do Campeonato Paulista. A Ponte Preta tem 4 pontos. Falando do jogo, né? São Bento e Palmeiras fizeram um bom primeiro tempo. O time de Sorocaba não se intimidou e foi para cima. Aos 25 minutos, Diego Tavares disparou em velocidade e foi parado com um carrinho de Everton, que acabou expulso nesse lance aí, né? Com um a mais, o São Bento não demorou para largar na frente do placar. Aos 28 minutos, em uma falha defensiva do Palmeiras, Daniel Costa achou Diego Tavares livre dentro da área. O atacante colocou a bola no fundo das redes. O Palmeiras foi saindo aos poucos do sufoco, né? E deixou tudo igual aos 39 minutos. Julinho colocou a mão na bola dentro da área, pênalti. Gustavo Gomes bateu e converteu, né? Rony ainda teve a chance de virar, mas o jogo jogou a bola na trave, no último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras teve uma leve superioridade. Logo de cara, Rafael Papagaio exigiu grande defesa do Luiz Daniel. Esteve também chance de marcar, né? O jogador de São Bento, um lance de São Bento, que depois recuou, buscou uma jogada de contra-ataque ou outra aí para liquidar a fatura, mas não conseguiu. Quase conseguiu, né, quando o Daniel Costa chutou uma bola que desviou em Danilo
e devido a um toque de Vinícius parou no travessão. Já o Palmeiras tentou com o Gabriel Menino, com o Rony, mas Luiz Daniel fez duas boas defesas, né, para segurar o empate para o São Bento. Na quinta rodada, o Palmeiras fará o clássico contra o São Paulo, enquanto que o São Bento vai enfrentar o Santo André. Datas, horários e locais serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. No Campeonato Gaúcho nós também tivemos jogo ontem, teve jogo ontem, né? O Inter venceu o Caxias e é o líder do campeonato. Superior durante os 90 minutos, o Internacional deslanchou no segundo tempo e venceu o Caxias por 2-0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A quarta-feira ainda teve o empate do Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas em Novo Hamburgo, né? A partida de ontem marcou a estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez no estádio Beira-Rio, já que fez a sua primeira partida no comando do Inter na última rodada, na vitória sobre o Novo Hamburgo por 1-0, jogando fora de casa. A vitória colocou o Internacional na liderança isolada do campeonato com 13 pontos ganhos, deixando para trás o arquirrival Grêmio, segundo colocado, e o próprio Caxias, terceiro, os dois com 10 pontos conquistados. Os primeiros 45 minutos foram de completo domínio do Internacional, mas não teve o principal, que era o gol, né? Aí no segundo tempo o Inter deslanchou, fez 2-0 e conseguiu aí a vitória que põe o Colorado na liderança momentânea aí do Campeonato Gaúcho. Tem um jogo a mais, né? Que o Grêmio, por exemplo, se vencer na próxima rodada, reassume aí a liderança do Campeonato Gaúcho. Também tivemos ontem um outro jogo pelo Campeonato Gaúcho. Vamos conferir aqui para você. O outro jogo foi o Novo Hamburgo, né, que quase conseguiu vencer pela primeira vez no campeonato, mas só empatou com o Brasil de Pelotas por 1-1 no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O time da casa até saiu na frente do marcador com o Claudinho, mas o Chavante empatou com o Bruno Paraíba aos 48 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Resultados então: Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas 1-1, Internacional 2, Caxias 0. E aí nós temos hoje São Luís Esportivo, Ipiranga e São José, Juventude, Grêmio e Pelotas e Aimoré, né, para completar a rodada do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, nós também tivemos jogo ontem, clássico, né? Mesmo sem os principais jogadores que continuam treinando à parte, o Flamengo lidera a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time da Gávea venceu o clássico contra o Botafogo ontem à noite no estádio Newton Santos, no Engenhão. O Flamengo tem 12 pontos em 5 jogos, superando na quinta rodada o Volta Redonda, que ficou com 10 pontos ao perder para o Resende por 1-0. Completando os 4 primeiros colocados, Fluminense e Madureira aparecem com 9 pontos. A situação do Botafogo é apenas regular, com 6 pontos, aparecendo em 7º lugar. Mas essa foi sua primeira derrota em 5 jogos. O Vasco da Gama venceu ontem à tarde o Macaé, né, conquistando a sua primeira vitória. Com 5 pontos se distancia da ameaça de queda e aparece agora na 8ª colocação. Macaé é o lanterna em 12º lugar, né, com 1 ponto. A rodada vai terminar hoje com o jogo entre Nova Iguaçu e Portuguesa. O clássico até que foi movimentado ontem, né, no Engenhão. O Flamengo dominou totalmente o primeiro tempo, quando teve um gol marcado por Rodrigo Muniz aos 23 minutos. Ele é o artilheiro da competição com 5 gols até aqui, né? E nós tivemos aqui então os jogos da quinta rodada: Resende 1, Volta Redonda 0, Boa Vista 0, Fluminense 2, Madureira 1, Bangu 0, Vasco 3, Macaé 1, Botafogo 0, Flamengo 2. E hoje tem Nova Iguaçu e Portuguesa. Na Copa do Nordeste também tivemos jogos ontem pela Copa do Nordeste. Vamos ver como é que ficou a situação dos jogos lá da Copa do Nordeste, que é um campeonato também que levava muito público, hoje não leva mais devido à pandemia. 2 jogos, né? E apenas 3 gols aconteceram ontem pela Copa do Nordeste, a quinta rodada da Copa do Nordeste. Vitória e CRB empataram por 1-1, enquanto que no Sertão de Pernambuco o Salgueiro fez 1-0 em cima do 13 da Paraíba. O time alagoano lidera o Grupo A com 8 pontos, né? Empatou também aí no finalzinho, né? Teve um empate Salvador, né? O empate fora de casa no Barradão, em Salvador, deixou o CRB na liderança do Grupo A com 8 pontos. O Vitória ocupa a 4ª colocação do Grupo B com os mesmos 8 pontos. O Salgueiro é o 6º colocado do Grupo B com 7 pontos, enquanto que o 4 de julho continua com 5 pontos na 6ª colocação do
do Grupo A, né? Então nós tivemos essas duas partidas aí ontem. A rodada ainda prevê o duelo entre Botafogo da Paraíba e Ceará, hoje, né? Hoje à noite, a partir das 20 horas, no Almeidão. E a rodada vai ser fechada só no dia 7 de abril, com o duelo entre ABC e o 4 de julho do Piauí, em Natal. Resultados, então, da quinta rodada: Altos do Piauí 0, Sampaio Correia 1, Sport 0, Confiança 1, Fortaleza 0, Santa Cruz 1, CSA 2, Bahia 0, Vitória e CRB 1-1, Salgueiro 1, 13 da Paraíba 0. Hoje tem o Botafogo da Paraíba contra o Ceará. São os resultados aí da Copa do Nordeste. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.